Olá, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Fábio. Honra de poder falar aqui hoje para vocês nesse vídeo um dos livros, do Padrinho Juruá, que faz parte da coletânea Banda, a Manifestação do Espírito para a Caridade, que é o livro sobre os guias e protetores. É um livro extenso, ele tem aí em torno de 180 páginas, páginas que estão em A4. Então, se você reduzir, o tamanho da página para um livro tradicional, com certeza ele vai ter muito mais páginas do que 180. Denso, com muito conteúdo, riquíssima informação. E o que a gente vai tentar aqui é fazer um grande resumo. É impossível a gente trazer todas as informações que estão lá. Então, lógico que o resumo, essa apresentação aqui, ela já vai dar uma grande base do conteúdo do livro, mas isso não afasta a necessidade que a gente tem de fazer a leitura completa do livro, que é onde a gente pega muito mais informação que o Padrinho Jurá nos traz. Muito bem, então vamos começar a falar sobre o livro. A gente dividiu, o livro em quatro grandes partes. Então, aqui, a gente vai falar sobre a colônia Aruanda. Depois, de falar um pouco, sobre o que é Aruanda, como ela é dividida, a gente vai falar sobre os habitantes de Aruanda, que é de fato o título do livro, sobre os guias e protetores espirituais, que é a parte mais robusta aqui da apresentação. E depois, ao final, muito rapidamente, a gente ainda fala um pouco, sobre a entidade Zé Pilintra, tudo que envolve, tudo que está, que envolve, essa mística do Zé Pilintra e também, dos espíritos de malandros, que a Umbanda, em algumas vertentes, se utiliza. Bem como a gente faz aqui um final, falando sobre o futuro da linha branca de Umbanda, e qual o direcionamento, que a Umbanda Crística, que é a que o Padrinho Juruá fundou, ela determina que ela indica o caminho para o futuro da linha de Umbanda. Então, muito bem, vamos então falar aqui sobre Aruanda, que ela é uma colônia espiritual e ela tem, origem lá em Angola, o nome, ele refere-se ao Porto de São Paulo de Luanda. Vejam aqui, que era o ponto, de partida dos escravos da África para o Brasil, durante, os anos de escravidão que tivemos aqui no Brasil. E lógico que ele representa, a Aruanda representa a África como a pátria distante, daquelas pessoas que migraram e o paraíso da liberdade que foi perdido. Porque quando eles vieram para o Brasil, se tornaram escravos. E aí a Aruanda, que tem lá a origem lá no Porto de São Paulo de Luanda, ele tem essa relação, como o paraíso daquela liberdade que eles perderam do lado de lá. Luanda, esse Porto de São Paulo de Luanda, ele foi fundado lá em 1576. E aí, esse conceito, de Aruanda, ele está em várias manifestações culturais no Brasil, como, a capoeira, o maracatu, a congada, o candomblé e a própria Umbanda, né? E aí, a gente pode falar que o que é Aruanda na Umbanda, que é onde agora, onde a gente vai estudar ela dentro, dessa manifestação cultural dentro do que quer dizer, o que é Aruanda. É o nome que foi dado pela Umbanda para a cidade, de luz etérica que orbita na Terra, para que onde traga morada, para os espíritos que vão militar na Umbanda. Então, o conceito é essa cidade, nessa colônia, e os habitantes de Aruanda são os espíritos que trabalham no bem e na caridade.
tanto aqueles que foram recém-desencarnados, quanto espíritos de luz que lá vivem há muito tempo, que já não reencarnam, mas que estão lá trabalhando em prol dessa religião chamada Umbanda, né? Então você vê os guias, né? Os guias que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Eles são esses espíritos mais evoluídos e eles permanecem nessa vibração dessa colônia chamada Aruanda para poder auxiliar a nós aqui na Terra, espíritos encarnados, e também aqueles que acabaram de desencarnar e que precisam tomar um rumo, né? E eles, a gente vai ver, lógico, mais para frente, eles se manifestam, os guias espirituais de fato se manifestam na Umbanda como pretos velhos, caboclos e crianças. Mas a gente vai falar um pouco mais disso aqui um pouco para frente. E a gente pode comparar, né, para quem já assistiu, para quem já leu o livro Nosso Lar, né, do grande Chico Xavier, e é descrito pelo espírito de André Luiz. Ele, Nosso Lar, né, que é o nome do livro, é a colônia da qual André Luiz, que após desencarnar aqui no nosso mundo, ele é levado, né, para poder se transformar, né, se poder evoluir, para poder entender o que é o mundo espiritual. E lá a gente vê o que é uma colônia espiritual. Então, Aruanda fazendo uma ligação é a colônia espiritual dos espíritos da Umbanda, muito parecido com o que é a colônia Nosso Lar, né, descrita lá por André Luiz. E o padrinho, né, em toda essa parte de estudo que ele fez, né, muito grande, ele tinha um contato muito grande, né, com a avó Joana, que era um espírito, uma preta velha, e o tempo todo ele conversava com a avó, né, pedindo ajuda sobre coisas que às vezes não eram possíveis às vezes, de entender tão facilmente. E o que a avó disse, né, sobre o que é Aruanda? Vamos ler, né, exatamente o que está escrito no texto, que é exatamente o que a avó passou para o padrinho, e que, de certa forma, isso aqui, ele molda, né, todo o estudo, um pouco do estudo do padrinho traz para a gente. Então vejam o que a avó trouxe aqui. Aruanda, na verdade, não é o céu dos umbandistas e nem a morada mítica dos orixás, mas sim uma colônia astral que nada mais é que uma congregação de trabalhos espirituais. E esse nome Congregação de Trabalhos Espirituais está entre aspas porque é o nome que daqui para frente o padrinho dá para todo o trabalho. Tudo que a gente vai ver durante, né, a apresentação aqui, todo o trabalho, todo arsenal, todo todo montante de espíritos que trabalham na Umbanda, ele dá esse nome, que foi o que a avó trouxe, né? Congregação de Trabalhos Espirituais. Aí ela continua. Existe algumas centenas de anos e hoje os espíritos militantes no movimento umbandista se encontram em reuniões, cursos, tarefas, determinações, para trocar experiências e resolver importantes questões ligadas aos trabalhos que são realizados, etc. É em Aruanda que são traçadas as diretrizes da Umbanda. E é um lugar de encontro, de repouso e de estudos voltados às práticas da Umbanda, aonde qualquer um que tenha condições vibratórias positivas pode ir. Aruanda, veja aqui, né, que a gente fala lá no começo, não é somente um local de moradia de todos os espíritos que militam na Umbanda, mas sim um ponto de encontro para todos os que estão ligados aos trabalhos espirituais umbandísticos. Então, não necessariamente é o lugar de morada de todos os espíritos que trabalham no humano, mas é o ponto de encontro, onde eles trocam todas as informações, estudos e tudo que é decidido pela cúpula astral de Umbanda. Ela continua. Com certeza, Aruanda acolhe milhares de espíritos que lá fixam morada, mas não são todos que lá residem. Vários espíritos trabalhadores na Umbanda fixam moradas em várias outras colônias espirituais, espalhadas sobre o orbe terrestre. Atualmente, Aruanda é uma congregação de trabalhos espirituais livre e franqueada a qualquer um que tenha interesse na prática e nos estudos da Umbanda.
Aruanda está localizada numa dimensão espiritual acima de toda a extensão da Serra do Mar, de Santa Catarina até o Espírito Santo. Observem que esse pedaço de Mata Atlântica é intocável, um dos únicos ainda conservados. Então vejam, né, guardem esse nome, né, essa expressão congregação de trabalhos espirituais que o padrinho utiliza muito, e foi a avó que trouxe, né, para ele essa informação. E aí, né, como é que Aruanda, né, está dividida e organizada? Então ela tem 11 grandes núcleos. E aí, dentro desses núcleos, nós temos uma confraria, uma irmandade e 9 aldeias. Então são essas aqui que a gente listou: Confraria do Tembetá, Irmandade dos Vigilantes da Lei, a Aldeia de Urupari, da Mãe d'Água, do Juremá, de Humaitá, Itaúsu, Jacutá, Cruzeiro Divino, Iguaçu e dos Curumins. E vejam, né, que o padrinho deixa claro isso ali no livro, né, que a questão da existência, né, de colônias espirituais é controverso, pois muitas pessoas se apegam ao fato de Allan Kardec não ter evidenciado nada sobre nenhuma colônia espiritual durante a sua obra e a sua existência. Porém, existem vários relatos por espíritos e médiums que elas são existentes, tanto é que está lá, né, que a colônia Nosso Lar, né, onde André Luiz descreve maravilhosamente bem. E aí, a colônia Aruanda, o próprio padrinho em projeção astral, ele traz as informações daqui, estão no livro que a gente vai falar aqui para frente. Então vamos falar, né, dessa confraria, da Irmandade, das aldeias que estão lá no Aruanda, que são esses 11 núcleos, né? E aí o padrinho lá diz o seguinte, que o que ele vai descrever aqui, que é o que a gente também passa de forma resumida, né, foi visto por ele em incursão projeciológica, ou seja, ele teve uma projeção astral e ele foi lá em Aruanda. E quando ele voltou para o corpo, ficaram as impressões que ele viu, de tudo aquilo que ele viu. E aí ele diz, né, putz, muitos detalhes eles se foram, mas eu tentei descrever, né, em algumas palavras o que eu vi, né, foi o que o padrinho disse, porque ele escreve isso lá no livro. E aí, né, para não exagerar, ele diz, né, e muito menos para trazer fantasias, ele vai narrar somente aquilo que deslumbrou ele e que ficou impresso na mente dele quando ele voltou para o corpo. Imagina, né? Você visitar 11 cidades numa projeção, num único espaço de tempo e voltar, você ter que escrever sobre todas elas. É isso que ele diz, né? Mas ele traz, né, algumas coisas que são gerais, assim, né? Os dirigentes, seja das aldeias, da confraria ou da irmandade, são chamados de pais e mães. Então, vocês veem a relação de quando a gente vai para um terreiro, que o terreiro, você tem o dirigente do terreiro chamado de pai ou de mãe, né? Então, isso já vem da colônia de Aruanda, né? É, Aruanda é um local onde existem escolas, bibliotecas, jardins, e lá são feitas reuniões, palestras dessas entidades. Então, não só as entidades que moram lá, mas as que vêm visitar e que vêm receber as informações para os trabalhos umbandísticos. Lá existem momentos de oração preciosos iluminados, as palestras, né, são usados recursos audiovisuais das palestras, olha que interessante lá, né? Dizem que aqui a gente é uma cópia bem mal feita, né, do mundo astral, então acho que é um pouco disso. A mata de Aruanda é exuberante, como a avó também fala, né, que ela vai de Santa Catarina até ali na órbita terrestre, né, até o Espírito Santo, e aquela mata virgem intocada. E aí, essa confraria, essa irmandade, essas aldeias formam a congregação de trabalhos espirituais de Aruanda. Então vamos lá, vamos falar rapidamente de cada uma delas, né? Então, existe uma confraria que é a confraria do Tembetá, que é onde está a cúpula astral de Umbanda, né? Porque Tembetá significa, né, a cruz feita de pedra, que é muito ligado ao culto solar, e é nessa confraria onde são tomadas as direções sobre a Umbanda. Vejam,
A confraria do Tembetá é quem coordena a religião da Umbanda, filtrando e direcionando os ensinamentos espirituais. Então, é dentro dessa confraria que são tomadas as decisões, como se fosse numa empresa, né? Você tem ali talvez a matriz da empresa, com a diretoria da empresa, é a confraria de Tembetá, sobre a Umbanda. É ali que a cúpula astral de Umbanda mostra quais são, né, os caminhos a serem tomados daqui. Devem ser seguidos pela Umbanda e dali se dissemina em toda os espíritos que trabalham na Umbanda, mais para que traga para os terreiros, para que a gente possa fazer os trabalhos aqui. E você vê que cada um desses núcleos, né, ele possui um templo. E a confraria do Tembetá, ele possui o templo do Tembetá. Ele é descrito ali, né, como o padrinho em projeção diz, é uma estrutura com cristais translúcidos que refletem a verdade interior de cada pessoa. Dos 11 núcleos, confraria e uma irmandade. A irmandade é a Irmandade dos Vigilantes da Lei. Então, pelo nome, a gente já tem né, a gente já tira aqui um pouco do que é, né? É, ele é um refúgio para os espíritos trevosos, e lá é onde os espíritos, né, que são mais os espíritos que estão mais nas trevas, são levados para que possam ser tratados. Então, é dentro da irmandade dessa, né, essa cidade chamada Irmandade dos Vigilantes da Lei. É, é onde a gente trata, né, onde a Umbanda trata os espíritos que não têm tanta luz assim. E ali, né, os espíritos que atuam, né, nessa irmandade, eles resgatam esses espíritos sofredores para que possa realizar o tratamento necessário para a sua libertação. E o templo, né, como todo núcleo tem um templo, é o templo dos vigilantes da lei. É uma estrutura ali, né, a imagem aqui mostra um pouco, né? Ele é simples, mas ele é complexo, tem uma pira central, pilares, com uma energia extremamente poderosa, né? E fazendo aqui um parêntese, né, dentro da irmandade, né, aqui dos vigilantes da lei, nós temos as celas prisionais de regeneração em Aruanda. E aí elas estão somente dentro, né, da Irmandade e elas são especializadas na recuperação desses espíritos sofredores, espíritos trevosos. São realizados tratamentos contundentes, né, nessas celas prisionais, prisão, né, porque em alguns casos, alguns espíritos só respondem à disciplina corretiva de fato. Né? E aí, logicamente, é um local extremamente protegido, né, com muros, ele é vigiado pelos tarefeiros, né, da Umbanda e também por animais metamorfoseados. São animais grandes, né, que se transformam em grandes protetores ali do complexo, né? Ele tem ligação, né, com outros núcleos, como, por exemplo, a Fraternidade da Escola de Santo Agostinho, que é dirigida pelo espírito conhecido como Ogum de Lei, que é quem a gente traz essa imagem aqui ao lado. Pois bem, e aí, né, falando agora das 9 aldeias, né, de Aruanda, a aldeia de Iurupari, que né, atua muito na questão nessa aldeia, né, ela é utilizada muito, né, para os espíritos trabalharem a reforma íntima. Os espíritos que atuam lá, né, atuam nos terreiros aqui de uma forma muito séria, muito compenetrada. Os espíritos que estão nessa aldeia movimentam a magia mental com grande maestria, porém está sempre, lógico, né, respeitando o livre-arbítrio das pessoas. Né? E o templo, né, que está nessa aldeia é o templo de Urupari. Né? As imagens que estão aqui, né, sempre mais ou menos refletem aquilo que o padrinho viu dessa cidade, desse local. Né? Então ele é um grande campo ao ar livre,
tem uma luz branca que reflete e que revigora, né? E rodeado de árvores que dão esse aspecto delicioso que a gente consegue ver aqui na imagem. A outra aldeia, que é a aldeia da Mãe d'Água, vejo que aqui é possível ver, né, espíritos de sereias, né, e você vê que aqui é possível, o padrinho diz, né, que a gente consegue ouvir o cântico das sereias de uma forma hipnótica e melodioso, né? Os trabalhadores, né, os espíritos que estão, né, nessa aldeia, eles também promovem ondas de amor, de limpeza e harmonização. Vejam, né, que é, é possível, né, ouvir o barulho das ondas do mar pela imagem que a gente já está vendo que é uma aldeia que está ali, né, tem a cara do mar, né, e o mar nos traz, né, a água salgada, nos remete, né, ao orixá Iemanjá, que é o orixá, né, que faz o acolhimento da mãe, né, do amor e nos limpa e nos harmoniza, né, trazendo, né, essa paz para a gente. E olha que engraçado, né, nessa aldeia, o templo que está lá tem o nome de Templo da Estrela Azul, que não é o Templo da Estrela Azul, o nosso Templo da Estrela Azul aqui, não é. Mas o templo que está lá é o Templo da Estrela Azul, né, dentro de Aruanda. E ele é o próprio mar, né, da praia para o mar, onde são realizadas ali meditações, orações, de todo tipo. A outra aldeia é a aldeia do Juremá. Lógico que Juremá é um nome, né, que muito utilizado em muitos pontos da Umbanda, principalmente pontos de caboclos. É um dos maiores e mais belos grupos que amparam desde o início a Umbanda. Espíritos que estão ali manipulam forças criadoras da natureza de cura. Eles utilizam muito o aspecto natural para curar o corpo espiritual e físico, né? E são entidades com extrema disciplina, conhecem as manifestações, conhecem a vida como ninguém, né? E conseguem trabalhar isso, por isso que atuam muito na cura, né, do corpo físico e espiritual. E lá está o Templo da Flecha Verde, localizado na Serra Morena, né? Que é formado pelo reino vegetal inteiro. Você vê que a imagem aqui deixa claro como é mais ou menos ali o templo da Flecha Verde. E aí toda essa energia, né, é utilizada pelas entidades que estão ali para atuar na Umbanda e trazer as irradiações necessárias para a gente aqui na Terra. A aldeia de Humaitá, que né, ela tem ali governada por guerreiros incansáveis da luz, conhecidos como guerreiros da paz. Ordem e disciplina impera nessa aldeia. Eles são grandes generais, a gente pode dizer que os grandes generais da Umbanda habitam essa aldeia ou frequentam essa aldeia, a aldeia Humaitá. Eles estão sempre prontos a defender aqueles que se curvam perante a Deus e a socorrer os seres debilitados sob o domínio do inferno. E ele é formado pelo templo da espada sagrada. Vejam que provavelmente aqui, né, é a morada daqueles espíritos que atuam na congregação orixá de Ogum, né? Lógico que não somente, mas pelo nome, pela forma com que atuam, os pontos de Ogum falam muito, né, dos guerreiros que vão trazer a paz. E ele é um templo grande e majestoso formado por esse conjunto, né, de pedras ou de morros sem grandes construções. Ele é uma coisa extremamente natural, algo completamente liso ao centro, um caminho longe que você nem vê o final e aqui totalmente circulado aqui por essas construções arquitetônicas. A aldeia de Itaúsu, né,
onde os espíritos que estão ali oferecem ajuda com extrema alegria, sempre um sorriso no rosto. Vejam que a imagem acho que diz tudo, né? Amor, paz, tranquilidade é o que reina nesse lugar. Olha que lugar maravilhoso essa aldeia, né? E aí os espíritos que aqui habitam ou que militam nessa força, nessa aldeia, eles atuam, né, em hospitais, penitenciárias, porque são espíritos que têm um poder de alegria e muito grande, e eles conseguem transmutar, né, levar essa a energia para esses lugares, vibrando o amor incondicional. Eles ajudam a pessoas que estão prestes a cometer suicídio, ou aqui até clamam, né, por auxílio espiritual. E lá está o templo da Yara, composto por várias cachoeiras que derramam essa água maravilhosa que a gente pode ver aqui na imagem. Tem também a aldeia do Cruzeiro Divino, né, que transmite ali a satisfação, a felicidade, a harmonia. Os espíritos que ali vivem ou atuam são extremamente humildes. Eles adquirem a vivência, né, adquirem o conhecimento por vivência, né, ou até pelo sofrimento de, de vidas ou de sacerdócio que já tiveram. Sempre vem em missão de socorro ao plano terrestre, transmitindo alegria e a sua experiência de vida, né? E lá está o templo do Cruzeiro Divino, uma simples, pequena e humilde capela com uma cruz branca cintilante na ponta. Temos também a aldeia do Jacutá, que é um ambiente aí de grande disciplina, né? Ela tem um ar de paternidade, né? Bem disciplinador. Os espíritos que ali, né, estão são grandes líderes e eles são consultados nas grandes decisões da Umbanda. Lá na cúpula astral, lá na confraria do Tembetá, onde está a cúpula astral de Umbanda, onde estão, né, todos os dirigentes, a direção, eles consultam esses espíritos que atuam aqui, que vivem aqui na aldeia do Jacutá, para as grandes decisões da Umbanda, porque são espíritos muito conhecimento, muito discernimento, muita razão e bom senso e que ajudam nas decisões para que a gente possa seguir com a nossa querida Umbanda. Quando eles vêm à Terra, eles socorrem as pessoas que clamam por justiça. Será que tem alguma coisa a ver? Talvez sim, né, com a força orixá de Xangô, né? E lá está o templo da justiça divina, né? Xangô é o orixá ali que vai falar sobre a justiça, né? O templo da justiça divina está localizado no alto de uma serra, iluminado aí por uma luz linda, com chamas multicoloridas, que buscam ajudar a acender, né, a chama interior da verdade dentro de nós. Temos aí a aldeia de Iguaçu, e é nesse lugar aqui que estão os nossos queridos e amados pretos velhos, que transmitem sabedoria, fraternidade, amor. Eles estão muito localizados nessa aldeia, né? Lá está o templo de Iguaçu, é um imenso lago de Vitórias Régias. Tem a cara dos pretos velhos, né? E aí a gente fala dos pretos velhos, né? Eles são espíritos, né, estão sempre dispostos a ajudar, oferecem benzimentos, conselhos, rezas, têm muito conhecimento, muita fé, né? E muita sabedoria para nos transmitir. E por fim, a aldeia dos Curumim. Esses, né, os espíritos que aqui estão, eles possuem a pureza e a inocência. Poxa, a gente poderia dizer então, os espíritos crianças estão mais ligados aqui, provavelmente, né? Porque a gente vai ver agora aqui para frente, são eles
que estão os espíritos de criança que trazem muito a pureza, né? São espíritos muito puros. E nessa aldeia estão lá os espíritos, né, que refletem isso, né? E eles trazem a alegria, aquela espontaneidade, muito característico, né, dos espíritos crianças. E lá está o templo do Jardim de Zambi, né, localizado na aldeia ali dos Curumim, que é uma cascata linda, com flores e um perfume, bem a cara, né, da alegria, né, que os espíritos crianças nos trazem. Então, pois bem, a gente finaliza aqui essa primeira parte falando sobre a colônia Aruanda, né, sobre os 11 núcleos, dessa projeção astral que o padrinho fez, né, e conseguiu trazer um pouco de informações aqui para a gente de como é lá. E agora, então, falando, né, do local onde os guias e os protetores espirituais estão, e tem também ali, né, para finalizar aqui essa parte, apesar de não fazer parte, né, de Aruanda, a confraria dos Magos Brancos do Oriente, porque é uma confraria que está muito ligada a Umbanda. Ela não está em Aruanda, mas ela está muito ligada. Então, o padrinho entende que faz sentido a gente falar sobre essa confraria, que é uma das colônias espirituais existentes mais antigas. Lá tem o Templo do Grande Oriente, né? Com, com, feito de material semelhante à madrepérola, com paredes com arabescos espirituais desenhados. E lá existem algumas fraternidades com diferentes propósitos, mas sempre que trabalham com o bem geral, promovendo o amor, a paz, a fraternidade, a reforma íntima e a caridade. Então, também a menção à confraria dos Magos Brancos do Oriente, que atuam grandemente na Umbanda, apesar de não estarem situados em Aruanda, né? E aí agora a gente vai entrar, acho que na parte mais da qual é o nome do livro, né? Os guias espirituais, os guias e protetores espirituais, que são os habitantes de Aruanda que a gente acabou de falar mais atrás. Então, quem são aqueles que são classificados como guias espirituais na Umbanda? São os caboclos da mata, os pretos velhos, as crianças, os espíritos da linha do Oriente e os espíritos curadores. Já outros espíritos que são auxiliares dos guias, auxiliam os guias nos trabalhos, que o padrinho está chamando aqui de protetores espirituais, são os baianos, os caboclos sertanejos, os caboclos d'água e os ciganos. E eles, na Umbanda, sejam os guias e protetores, eles trabalham por afinidade. E eles também estão integrados a uma ou mais vibrações orixás. Então, você pode ter ali um preto velho que, que tem, né, está muito conectado, ligado à força orixá, né, Oxalá, porém também com alguma outra força conectada. Então, você vai ter sempre essa ligação. Pode haver, né? Não que não necessariamente que vai acontecer dessa forma, mas que pode acontecer. Então, cada espírito pode ter ali um trabalho da força orixá. Lógico que vai ter uma predominante, porém ele pode ter várias, ele trabalhar com forças de outros elementos orixás, não somente aquele que é mais dominante dele. Mas o que é importante dizer é que os guias e os protetores eles trabalham por afinidade. Então, para a gente poder exemplificar, né, quem são os auxiliares dos guias pretos velhos? Os baianos, que são espíritos muito afins aos pretos velhos, são os guias, são os protetores espirituais que auxiliam os pretos velhos no trabalho aqui no plano terrestre. Então, essa questão da afinidade é essa ligação, né, que a gente vai falar
um pouco aqui mais para frente. Para falar, né, dos guias e dos protetores espirituais, a gente tem que falar um pouco, né, de trazer um pouco aqui da relação com o Espírito Santo, né? Os guias e os protetores nada mais são do que os próprios espíritos na Umbanda. E aí a gente tem que fazer essa relação, né, com o Espírito Santo, né? Então, existe essa ligação íntima, né, entre aquilo que se chama, denomina Espírito Santo e os guias espirituais da Umbanda, né? Porém, lógico, a gente tem que trazer, né, uma questão também histórica, né? Na Bíblia do Antigo Testamento, o termo hebraico lá, Ruach HaKodesh, era traduzido como Espírito Santo. E, né, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele refere-se à presença de Deus experimentada por um ser humano, mas não como a presença do próprio Deus. Já uma evolução, né, da interpretação para aquilo que veio do cristianismo, onde a grande maioria dos cristãos vê o Espírito Santo como sendo parte da Trindade, ou seja, o próprio Deus. Então, a maioria dos cristãos veem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa Trindade, a composição completa de Deus, né? E aí a gente depois, né, vai falar um pouco do que como a gente na Umbanda vê. O que é legal a gente trazer aqui sobre a questão do Espírito Santo, para a gente poder falar sobre como que a Umbanda vê a questão do Espírito Santo, é que, né, na primeira carta de Paulo aos Coríntios foram descritos alguns atributos sobrenaturais que foram dados aos cristãos pelo Espírito Santo. Então, para a gente poder falar o que era, né, o Espírito Santo, o Espírito Santo ele era um conjunto de atributos. Ele trazia um conjunto de atributos que denominava quais eram os dons, né, do cristão que tinha ali o Espírito Santo envolvido. Então, o Espírito Santo tem o dom da palavra, da sabedoria. Então, vamos começando já falar um pouco ali da relação com os guias espirituais. Os guias têm sabedoria. Eles têm a palavra do conhecimento, como está ali também. A fé. Nossa, os guias falam muito da fé, né? Eles têm o dom de cura. Um dos dons, né, do Espírito Santo é o dom de curar. E olha que a gente tem os espíritos que trabalham na cura, como a gente acabou de ver lá numa das aldeias de Aruanda, estão os espíritos que trabalham muito a cura espiritual e do corpo físico. Eles fazem a operação de maravilhas. São profetas e fazem a interpretação de línguas, muito no passado, hoje nem tanto, mas são dons ali que o Espírito Santo possui. E aí a gente vai ver que não é o Espírito Santo, são os espíritos, né? Que é o Espírito, essa relação do Espírito Santo na Umbanda, né? Para nós, existe a Trindade, sim, mas não que é uma coisa só que une só a Deus. Nós temos o Pai, que é o Deus Criador, o Filho, personificado ali em Jesus, né? É o Espírito perfeito, vamos dizer assim. E o Espírito Santo é a legião de espíritos que cooperam com Jesus na elevação espiritual da Terra, que são os guias espirituais. Então, a Trindade para nós na Umbanda, cada um tem o seu papel como Pai, Deus Pai Criador, Filho, né, a personificação perfeita do Espírito, que é o que a gente traz na pessoa de Jesus, e o Espírito Santo, e aí onde a gente fala ali, né, que um dos grandes escritores da Umbanda, o Carlos Torres Pastorino, ele traz, né, que a tradução correta da Bíblia é que a Bíblia não falava em o Espírito Santo, e sim em um Espírito Santo. E se a gente tem um, não é o Espírito Santo parece um só, né? Mas um Espírito Santo, pode ser que a gente tenha mais espíritos.
Então, é onde a Umbanda pega esse conceito e traz que o Espírito Santo da Trindade, ele é nada mais é do que a legião dos guias espirituais, né? Então, o Espírito Santo na Umbanda, ele designa guias espirituais que praticam o bem e a caridade, trazendo as mensagens de Deus, personificados em Jesus. A invocação, quando a gente faz a invocação do Espírito Santo, é quando a gente chama os guias espirituais. Então, toda vez no terreiro que a gente vai, vamos chamar os nossos queridos guias, a gente está chamando, a gente está fazendo a invocação da, de uma das partes da Trindade chamada Espírito Santo, que trazem ali as mensagens de Deus e de Jesus, propriamente dito. Então vamos lá. Congregação de Trabalhos Espirituais de Aruanda. Está aqui, né? Esse desenho é lindíssimo, né? Que mostra um pouco, né, do que são aí, do que é a congregação, de quem são, né, os atuantes ali nos trabalhos da Umbanda. E vamos primeiro falar aqui dos guias, né? Os guias espirituais. Quem são? O que eles são? Né? São espíritos elevados que guiam e ajudam em trabalhos caritativos. Os guias, eles dão direcionamentos, eles guiam, né? Eles ajudam nos trabalhos aqui em terra. Quem estão aqui, como a gente já viu ali logo no começo? Os pretos velhos, os caboclos da mata, o espírito da linha dos curadores, os espíritos da linha do Oriente e os espíritos crianças. Quais são as características, né, dos guias? Simplicidade, amor, sabedoria, vive por sofrimento, né, ou sacerdócio. Eles são espíritos de uma moralidade muito grande, irrepreensível, segundo, né, o padrinho fala, e trazem, né, a humildade, compaixão, o perdão, a fé e o amor. Vejam que são sentimentos constituintes, sentimentos Jesus ensinou como são sentimentos de Deus. A partir desses, né, atributos, como humildade, misericórdia, compaixão, perdão, fé, amor, vem todo o resto. Ou seja, eles são os atributos constituintes. E são esses guias, esses espíritos que estão, né, como a categoria de guias espirituais que possuem esses atributos, né? Eles podem manter, né, a aparência da sua última encarnação, mas não necessariamente. E eles auxiliam a gente aqui, espíritos encarnados, manipulando energias, socorrendo, desfazendo, né, trabalhos maléficos, resgatam espíritos do umbral, trabalham em obsessões, em cura e promovem a evangelização, a reforma, que se fala da reforma íntima nossa aqui. Já quem são os protetores espirituais? São aqueles que auxiliam os guias, como a gente falou, que são os caboclos sertanejos, ou seja, os boiadeiros, os caboclos d'água, ou seja, os marinheiros, os baianos e os ciganos. Então, eles ajudam nos trabalhos de caridade, mas eles não realizam atendimentos fraternos diretamente. Mas não quer dizer que eles não estão ali ajudando. Eles são extremamente necessários na ajuda dos trabalhos espirituais. Então, né, fechando aqui uma estrutura organizacional, a gente tem quais linhas de trabalho? As linhas médias, onde estão os caboclos da mata e os pretos velhos. A gente tem as linhas sublimes, que são os magos brancos do Oriente e os espíritos de crianças. A gente tem as linhas auxiliares, onde estão os curadores, os baianos, os boiadeiros, os marinheiros. Aí depois uma linha secundária, onde estão, né, os espíritos de ciganos,
E ainda existem outras estruturas, né? Se a gente fosse, como se fosse numa empresa, né? Outras estruturas, como as fraternidades, as correntes, as irmandades e as falanges de trabalhos espirituais. A gente vai falar um pouco de cada um, né? Que é daqui a pouquinho. E como, né? Como que eles se manifestam? Como esses guias e protetores se manifestam, né? Na Umbanda? Eles usam trejeitos regionais para serem compreendidos. Eles se manifestam em tipos regionais brasileiros, para que a gente pudesse, para que pudesse facilitar a identificação e a aceitação desses espíritos. Vejam, né? Ou seja, na Umbanda, os espíritos que militam na Umbanda, e aí vem uma palavra que o padrinho sempre utilizou e que a primeira vez que ele falou sobre isso, eu quase virei ao contrário, porque eu não entendi o que, que era, e aí eu tive que procurar entender o que, que era. Eles usam de arquétipos. Nossa, quando eu ouvi isso pela primeira vez, quase fiquei louco. E o que, que são arquétipos? Eles são modelos de comportamentos que definem características que geram identificação e conexão entre as pessoas. Então vejam, por que que a gente na Umbanda utiliza ali, os espíritos utilizam o arquétipo do preto velho? É a conexão, né, do escravo, do espírito escravo que tinha no Brasil, do caboclo da mata, o arquétipo de caboclo, o arquétipo da criança, o arquétipo do baiano. Olha, são comportamentos brasileiros regionais que facilitar a conexão entre as pessoas. Quer dizer que necessariamente um preto velho foi escravo? Não. Pode ter sido? Pode. Mas ele necessariamente foi um escravo? Não. Pode ter lá espíritos que foram padres, por exemplo, que não necessariamente foram escravos, mas eles atuam, militam na no arquétipo de preto velho, que é um arquétipo regional brasileiro, que é para poder a Umbanda utiliza dentro desses arquétipos para poder facilitar a conexão. E aí eles estão ali trabalhando, né, dentro, né, dos espíritos de pretos velhos, porque estão naquela egrégora, possuem atributos, dons, né, que os credenciam, vamos chamar assim, a estarem no grupo, no agrupamento de guias espirituais pretos velhos. Eles poderiam ter dons específicos que os credenciassem a estar no grupo de guias espirituais de caboclos da mata. Mas, e aí, cada um vai ter o seu atributo e estará dentro de um arquétipo diferenciado. Então, os espíritos podem ter sido, sim, baianos, podem ter sido índios, podem ter sido escravos, mas não necessariamente. Eles podem estar atuando como, ou seja, utilizando o arquétipo para gerar a conexão no Brasil entre as pessoas, entre os espíritos que vão conversar, ter a conexão com aquele povo brasileiro mais humilde, para que e possa levar a palavra de Deus com muita humildade, tranquilidade também, né, a todas as pessoas utilizando esses arquétipos. O padrinho fala aqui, né, detalhando um pouco mais, né, ele tem ali alguns domínios que ele chama de domínio, o domínio místico, né, os espíritos, os guias, que são as crianças, os caboclos da mata e os pretos velhos, eles possuem o domínio místico, né? Onde você tem os atributos, né, no caso aqui, no caso das crianças, né, pureza, no caso do caboclo, simplicidade e a esperança, e no caso dos pretos velhos, a sabedoria e a humildade. Veja que são atributos
que constituem daqui. Depois disso, tudo vem depois disso. São sentimentos, ou são dons, ou são atributos, né, que esses guias possuem, que estão no princípio de tudo, né? E que arquétipos eles estão ligados? As crianças ao início da vida, o caboclo mais aquela fase adulta, né? Nossa, né? A gente com aquela esperança, daquela de querer vencer, de querer fazer as coisas, aquele ímpeto, e o preto velho já mais na fase mais um pouco mais, vamos chamar assim, depois da fase, ainda na fase adulta, mas mais evoluída, mais à frente, com mais sabedoria, já com mais humildade, mais os velhos, né? Um pouco mais da velhice, né? Você tem também o domínio da compaixão, é onde estão os magos brancos do Oriente, que o arquétipo tem relação ali com a evolução através do amor, né? Você tem o domínio da evolução humana, onde estão, né, os baianos, os boiadeiros, os marinheiros, os ciganos, os curadores. Vejam, né, os baianos, por exemplo, eles trabalham muito a crença e a fé, que auxiliam também muito a fé que vem dos pretos velhos. Os boiadeiros, determinação e coragem, que também já está lá no começo, né, da esperança, lá com os caboclos das matas, os caboclos da mata. Os marinheiros trazem a questão, né, da disciplina. Os ciganos vão falar muito do livre-arbítrio. Então, o arquétipo, né, desse domínio evolucional são arquétipos necessários para que a gente possa alcançar, viver melhor. Então, são arquétipos mais conectados aqui, né, com o mundo real, o nosso dia a dia, vamos falar assim, a evolução do dia a dia, para que a gente possa alcançar uma espiritualidade maior, que é onde a gente vai estar já lá olhando para os guias, né? Os guias vão trazer mais a questão da fraternidade, do amor, uma espiritualidade maior, né? Então, esses espíritos trabalham muito a vivência, né? O dia a dia. E tem também a matéria, né? O domínio da matéria, que é onde estão os tarefeiros da Umbanda. Tarefeiros são espíritos que realizam tarefas, por isso são tarefeiros, eles realizam tarefas orientados tanto pelos guias quanto pelas linhas sublimes, onde estão as crianças, os magos brancos do Oriente. E eles são divididos em amparadores e guardiões, né? Eles defendem, protegem, desmancham magias negras e eles trabalham diretamente na proteção dos terreiros e dos médiuns, muito diretamente. Não só dos médiuns, mas também de qualquer outra pessoa que não seja um médium que trabalhe diretamente no terreiro, mas também tem ali a defesa dos seus guardiões, né? E o arquétipo deles ali, né, auxilia na vivência humana. Ou seja, são eles os espíritos mais ligados com a vivência do dia a dia, aquilo que está acontecendo com a gente agora. São eles ali a matéria, eles têm o domínio da matéria para nos auxiliar nessas vivências. Então vamos começar a falar aqui, né, de cada um dos espíritos. Primeiro vem aqui a linha mestra de trabalhos espirituais dos caboclos da mata. São caboclos da mata, pois, né, pelo fato que mata tem o sentido hermético de ser um lugar de teste. Um reino inexplorado que sustenta os segredos da mãe natureza, onde os homens devem penetrar para encontrar os seus significados. São entidades extremamente gabaritadas, com ordem, e eles têm até o direito de reescrever uma vida, hein? Olha o nível desse espírito aqui. São espíritos que trabalham muito, né, a esperança, a fé, a esperança, aquela vontade de viver das pessoas, mas são espíritos extremamente disciplinadores e que vêm auxiliar muito na nossa educação, que nos ajudam muito na nossa reforma íntima.
Temos os guias espirituais caboclos da mata, demandadores. Olha só. São também identificados como caboclos africanos, e eles trabalham muito na parte da Umbanda que realiza o trabalho de desobsessão, de descarrego, faz desmanche de magia negra. Eles aplicam a lei e a justiça divina. Normalmente, todo terreiro tem ali o seu guia, caboclo demandador, chefe, que cuida naquele terreiro em específico, que cuida dessa parte de desobsessão, descarrego, desmanche de magia negra, combatem o mal e seguram, né, com todas as forças ali o trabalho, o mal fora do trabalho, para que o trabalho possa ser feito da melhor forma possível, né? E são ali, trabalham muito na educação, né, de espíritos trevosos. Auxiliando, né, esses guias, temos os caboclos sertanejos, que são os nossos queridos boiadeiros ou rendeiras. Não existe boiadeiras, né? Existe sim, o lado feminino do caboclo sertanejo são as rendeiras. Têm fé, são espíritos que trabalham muito a questão da fé, da persistência, da vontade de fazer as coisas. São ali descendentes, né, de negros, vem da descendência de negros com índios, né, fazendo essa mistura que o próprio Brasil, né, possui, mas trabalham muitos nos propósitos de vida, utilizando muito a questão da fé. Então, são espíritos maravilhosos que auxiliam os caboclos da mata, auxiliam os caboclos demandadores. Você tem também, né, os protetores chamados caboclos d'água, que são os queridos marinheiros, ou as lavadeiras, vamos dizer assim, né? Eles são espíritos que conhecem muito da magia aquática. O marinheiro, ele é o caboclo d'água masculino, né? E a cabocla d'água feminino é a cabocla lavadeira. Não existe uma marinheira também, né? E trabalham muito, né, purificando o sofrimento das pessoas. Olha que interessante. Os marinheiros e as lavadeiras, né, são espíritos que trabalham muito na purificação, né, de sofrimentos. Já a linha de guias espirituais dos pretos velhos são a própria presença viva de Jesus e do Evangelho Redentor na Umbanda. Realmente são os espíritos que mais falam de fé, são espíritos benzedores, trabalham muito a questão da fé, né? E trabalham muito a presença de Jesus na Umbanda, né? Então, por vivência, são espíritos altamente vividos, conhecem muito a vida, né? E usam essa vivência, essa simplicidade, essa humildade para transmitir seus conhecimentos. Auxiliando, né, os guias pretos velhos, nós temos aí os protetores espirituais baianos, por exemplo. São espíritos que, né, trabalham muito o amor, a fé e a caridade. Você vê que eles estão intimamente ligados com fé, que, né, muito, muito ligado aos espíritos pretos velhos, aos guias pretos velhos, né? São também muito conhecedores de magia e trabalham muito próximo, como a gente já disse aqui, dos guias pretos velhos. Nós temos os guias crianças, que são aí espíritos incorruptíveis, com grande moral, optam por permanecerem infantis, não quer dizer que são realmente, de fato, espíritos criancinhas,
São espíritos extremamente conhecedores, mas eles optam por ficar ali, esse formato infantil, não querem sair dessa condição. Espíritos, por exemplo, crianças que desencarnam, não se tornam guias espirituais crianças. Existe um processo muito evolutivo para que eles possam ser considerados guias crianças, né? As manifestações devem ser harmoniosas, sem teatro. E a gente pode, né, trazer aqui que Jesus fala sobre as crianças, né, no Evangelho. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Lá em Mateus 5:8. E eles auxiliam a gente na descoberta do reino de Deus dentro da gente. A colocar aquela criança para fora, né? O reino de Deus. A gente vai ver, aquele que tem puro coração vai ver Deus, conforme está ali, né, no Evangelho. Então, esses espíritos, com a alegria, com a pureza que eles nos trazem, eles tentam nos mostrar a criança que tem dentro da gente, o reino de Deus que está dentro da gente, né? São mestres, né, da alegria e que ajudam demais na espiritualização das pessoas. Nós temos os guias magos brancos do Oriente, que é popularmente chamada linha do Oriente. Trabalham muito, né, nos trabalhos caritativos de cura e de passes, né? Agregam e lideram espíritos de cura na Umbanda. Normalmente não atuam em consultas corriqueiras. Trabalham muito no bastidor ou realmente, né, naqueles terreiros onde você tem ali os trabalhos específicos de cura. Eles estão muito ali, trabalhando no modelo ali, cura das pessoas, seja física, seja astral. Você tem, né, a linha auxiliar de trabalhos dos guias curadores. Então, o nosso querido Pai Jacó está aqui, né, representado aqui na linha dos curadores. Esses são os guias que a gente popularmente conhece como os guias que estão na corrente da medicina do espaço. Todos esses espíritos, né, dessa corrente da medicina do espaço, eles são pertencentes à linha dos guias curadores. Por isso que o Pai Jacó, né, que trabalha no terreiro, aqui no Templo da Estrela Azul, milita no Templo da Estrela Azul, e atua aqui como um guia curador, né? O nome já diz, né? São espíritos que trabalham em processos de curas de todos os níveis, né? São extremamente terapêuticos. Nós temos aqui também, né, os auxiliares protetores, né, espirituais ciganos. Ela, de certa forma, ela é uma linha de trabalho independente. Elas, como muitos pensam, não são integrados à linha do Oriente, não tem ligação com a linha do Oriente, tá? Não são. E eles trabalham muito na supervisão direta das linhas mestras, ou seja, dos caboclos da mata e dos pretos velhos. Eles, por sua vivência, né, por seu modo de viver, por seu grande conhecimento da vida, eles ensinam demais o desapego da materialidade. E isso é algo fundamental na nossa espiritualização, né? Então, são espíritos extremamente necessários, são espíritos de grande valia que nos auxiliam muito, primeiro, a contemplar as próprias belezas do mundo sem o apego à matéria. Existem as correntes, né? Outras linhas, né, como a gente falou lá na parte estrutural, né, as correntes de trabalhos espirituais. Então, existem as correntes das sereias e dos tritões, que trabalham muito a questão do magnetismo do mar, né, e trabalham muito a questão de descarrego e de desagregação. Normalmente, quando trabalhos pesados de desagregação,
são sereias e tritões que trabalham, e bem como também a corrente de trabalho das iaras, que também fazem isso, mas estão mais ligados à água doce, né? Ao magnetismo dos rios. Mas essas correntes, ambas trabalham muito nos processos de descarrego e de desagregações mais pesadas. Existem as irmandades de trabalhos espirituais, onde a gente tem a irmandade dos semirombas. Quem são os semirombas aí? São os santos, são os padres, as freiras, os mestres e todos os espíritos que foram, as suas vidas foram focadas e devotadas ao Evangelho, né? Ao trabalho de reza, a orações e práticas caritativas. Então, né, quando a gente usa, né, esse nome, os semirombas, são esses espíritos que trabalharam muito nessa parte, né, talvez muito ligado ao católico, aquilo que o católico chama de santo, né, os padres, as freiras, né, do catolicismo, são espíritos que tiveram essa vivência muito grande na vida encarnada e que militam, né, também na Umbanda aqui conosco. E trabalham muito, né, os preceitos de Jesus, né? Amor, caridade, fraternidade. Nós temos também a Irmandade dos Sacangás, que são onde estão os espíritos dos benzedores, das benzedoras, das rezadeiras. Hoje em dia é muito difícil você, né, ainda encontrar, né, uma pessoa, uma benzedeira, né? A gente não é muito difícil hoje ter uma pessoa que faz que benze, né? E antigamente a gente tinha mais, né? E essas pessoas desencarnaram, conhecem muito, né? E elas militam na Irmandade dos Sacangás. Trabalham muito a questão de rezas, orações, e também trabalhos de descarrego, né? Então, os sacangás estão muito presentes também na Umbanda. E nós temos algumas fraternidades de trabalhos espirituais, né? Como a fraternidade dos caboclos da mata e dos pretos velhos lanceiros da Umbanda. São entidades extremamente vivenciadas, são espíritos que trabalham com uma magia muito grande. No caso dos caboclos da mata, são os xamãs, né? São os verdadeiros xamãs, e eles são a fraternidade que combate o reino da Quimbanda, os espíritos senhores das trevas, segundo a lei e a justiça divina. Eles não usam nenhum tipo de arquétipo. Eles são isso aí que são mesmo. Então, os caboclos da mata lanceiros são os xamãs, os verdadeiros xamãs, que foram xamãs aqui, né? Curandeiros, que trabalham muito a magia, e que combatem, né, os espíritos da Quimbanda. São os únicos autorizados a decidir sobre esses espíritos que são chamados de senhores da escuridão. Eles atuam muito no combate à magia negra e feitiçaria, e eles são extremamente conhecedores da lei de Pemba, que é a lei de magia na Umbanda, né? Trabalham nas trevas em prol da luz, são formados ali por xamãs, não são espíritos que fazem parte da mediunidade individual de alguém. Eles trabalham em nível comunitário, se mantêm isolados em Aruanda e são chamados, às vezes, pela cúpula astral de Umbanda quando realmente é necessário. E nós temos também a falange de trabalho dos tarefeiros. Vejam aí que outra falange, ela é coordenada, né, pelas linhas mestras, Caboclos da Mata, Pretos Velhos e as linhas sublimes, né, Crianças e os Magos Brancos do Oriente, estão sob a supervisão de Santo Antônio de Pádua.
que eles fazem? Protegem, resgatam espíritos obsessores. São, às vezes, são espíritos quiumbas que são reintegrados à lei divina. São tarefeiros, guardiões e amparadores que não têm autonomia, eles não possuem autonomia. Realizam tarefas determinadas pelos guias espirituais. Somente as linhas mestras possuem sabedoria sobre as causas e as mazelas humanas. E aí eles demandam aos tarefeiros trabalhos específicos. Eles fazem o quê? Desoprimem espíritos, protegem caminhos, não possuem mão de pemba. Quem possui mão de pemba são só os caboclos da mata e pretos velhos lanceiros. E eles servem aos espíritos da luz lá nas trevas. É um trabalho extremamente lindo feito pelos tarefeiros. Algumas curiosidades, né? Médiuns umbandistas acreditam que guias espirituais na faixa de Ogum são sempre guerreiros musculosos. Olha que engraçado, né? E Ogum é visto mais como um orixá da paz do que da guerra. Afinal das contas, a força de Ogum vem para trazer a paz, né? É, por exemplo, aqueles que a gente acha, né, alguns umbandistas acham que são guerreiros musculosos. Olha aqui os nossos espíritos que militam em Ogum, por exemplo, Pai Caboclo, que era caboclo demandador, né? Ele foi durante muitos anos o capitão de demanda, né? No templo, na casa de caridade Pai Mateus. O Templo da Estrela Azul tinha esse nome até 1993. De 1937 a 1993, chamava-se Casa de Caridade Pai Mateus. E era o Pai Caboclo, que era o caboclo demandador desse terreno. É que a gente falou dos caboclos demandadores, né? E o Pai Serra Brava, que é hoje, atualmente, o capitão de demanda, o caboclo demandador do Templo da Estrela Azul, a partir desde 1993. Vejam que, e eles atuam, são caboclos, são guias caboclos da mata, atuam sim na faixa do Orixá Ogum, mas não são guerreiros musculosos, né? Mas são espíritos que conhecem muito da defesa dos terreiros, e por isso que são os caboclos foram, o pai caboclo foi e continua sendo um caboclo demandador, mas quem atua de fato agora diretamente no Templo da Estrela Azul é o pai Serra Brava. E aí veja que ele não é nem um pouco guerreiro musculoso, né? E, né, para a gente falando aqui dos guias e protetores espirituais, a gente tem que trazer à tona a questão do não acrediteis em todos os espíritos, né? Tem uma situação do Evangelho, né? Não acrediteis em todos os espíritos, mas primeiro provai se os espíritos são de Deus. Isso está lá em João, capítulo 1, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Então, essa é a orientação que a gente tem que fazer os testes, né, nos espíritos antes de aceitá-los como espíritos santos, né? Existe aqui, lógico, um risco na questão da mediunidade, né? Médiuns que não possuem doutrina evangélica correm o sério risco de serem guiados por espíritos mal intencionados. Esses espíritos, né, não são mensageiros da espiritualidade maior e podem levar aí médiuns para um caminho que não é o melhor, né? A maioria dos espíritos na Umbanda não são altamente evoluídos ou espíritos de luz, não são, mas são seres que tiveram sim evoluções e retornam por amor e compaixão para auxiliar e orientar. Muitos desses espíritos são ancestrais consanguíneos, espirituais ou ligados por afinidades. E aí, né, um testemunho do nosso querido Pai João da Caridade, que era o guia espiritual do padrinho Juruá, um dos guias espirituais, eram os chefes ali do Templo da Estrela Azul durante, né,
tempo de Padrinho Juruá, né, como sacerdote, ele dizia de que ele não era um espírito de luz, mas sim um espírito da luz, que vivia aprendendo junto com os encarnados. Isso é referência à ordem do Caboclo das Sete Encruzilhadas sobre aprender e ensinar. Então, o pai João dizia que ele era um espírito da luz, não de, sim da luz, que ele estava aprendendo muito ainda. A gente tem que ter critérios, né, para aceitar os guias espirituais. Eles têm que seguir, né, ensinamentos crísticos, não podem estar ligados na matéria, não ter vaidade. Um guia espiritual não pode ter vaidade, não é verdade? Então, temos que tomar cuidado, não podemos acreditar em todos os espíritos. Um guia espiritual deve amar, deve libertar as pessoas, deve orientar e evangelizar, né? A gente tem que tomar cuidado com esses espíritos enganadores, como a gente citou, e eles podem tornar nossas ideias bizarras e absurdas. Um bom espírito é sempre reconhecido pelos frutos que ele produz, né? E isso vem da própria orientação que está lá nos livros, no livro dos médiuns, né? Na codificação de Kardec. Na Umbanda, a gente deve aceitar qualquer tipo de espírito como trabalhador da Umbanda? Não nos parece, pela razão e bom senso, como o Padrinho Juruá dizia sempre, né? Sempre usar a razão e o bom senso. Não nos parece, pela razão e pelo bom senso, como algo que devemos aceitar todo e qualquer espírito, não, né? Porque devemos aceitar espíritos desequilibrados, sofredores, como trabalhadores diretos da Umbanda? Não, nos parece que não. Espíritos com comportamentos inadequados, como espíritos que bebem, que brigam, que roubam, enganam, não nos parecem ser, pela razão e pelo bom senso, espíritos que devemos aceitar como trabalhadores da Umbanda. Espíritos que falam coisas que são contraditórias ao Evangelho também não são, não nos parece, né? E a gente sempre vai ter que tomar o cuidado. Nós médiums, né? Os médiums têm que tomar esse cuidado de não permitir a manifestação desses espíritos levianos, que desvirtuam a prática da Umbanda. Então, concluindo, né, sobre esse ponto, a verdadeira prática espiritual na Umbanda deve focar na orientação crística, na orientação moral, na educação. E é sim responsabilidade dos médiuns evitar se associar a espíritos levianos e sempre olhar para guias espirituais que promovem ensinamentos positivos e construtivos. Dentro ainda desse conjunto, né, de guias e protetores espirituais, né, a gente fala um pouco, né, de como se dá a incorporação, né, na Umbanda, ou não só na Umbanda, mas também nas outras religiões espíritas, mas como é que isso é feito. O incorporar, né, existe um mal-entendido sobre a questão da incorporação, né? O incorporar parece algo que entra na composição do corpo de outra, né? E que é um erro comum, porque o espírito, ele não se apropria, ele não ocupa o corpo, porque dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, é lei da física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Então, no final das contas, os espíritos não entram, não incorporam, não tomam, não entram no corpo do médium. Eles trabalham por sintonia, né? Eles vão se identificar e trabalhar em sintonia um com o outro. Quais são os termos e fenômenos, né, mediúnicos? A psicofonia é um fenômeno onde o médium empresta o aparelho fonador para o espírito se comunicar. A psicopraxia, né, um termo para descrever a ação de um espírito através do corpo do médium. E a mediunidade psicomotora. Mais específico, refere-se à integração das funções motoras e psíquicas. Existem a mediunidade psicomotora. Nós
dentro da mediunidade psicomotora nós temos o médium inconsciente, que ele é totalmente tomado pelo espírito, a sintonia é total, então às vezes o espírito vai lá e desliga, né, o consciente do médium, e tem o médium semiconsciente, e onde essa semiconsciência pode variar de 10 a 60% de consciência do médium. Assim. A grande maioria dos médiums hoje são semiconscientes. É, nas casas kardecistas, a ênfase é na mediunidade psicofônica, né? O médium empresta o voz pro guia. Já nas casas umbandistas, nos terreiros, a mediunidade psicomotora é a que dá mais ênfase. Todo o sistema do médium. Então, o padrinho até coloca, né, que o correto seria a gente não falar médium de incorporação, mas sim médium psicomotor. Esse seria o termo correto, onde você usa todo o corpo do médium, a voz, os trejeitos, e, enfim. Mas é difícil, né, a gente mudar esse conceito, né? Então, talvez a gente deva continuar utilizando ainda médium de incorporação, mas o correto seria usarmos médium psicomotor. Na Umbanda, né, os guias usam alguns nomes que são simbólicos. Os nomes são apenas identificações, né? Os espíritos escolhem os seus nomes por simpatia ou por referência à sua especialidade, né? Muitas vezes, quem escolhe os nomes são os próprios médiuns, para identificar os espíritos, né? Os espíritos também intuem, né, alguns nomes respeitáveis para satisfazer o médium, isso pode acontecer. E, logicamente, que nomes esdrúxulos devem ser, sem significado algum, devem ser evitados, né? O caboclo das sete encruzilhadas assumiu esse nome como símbolo de sua missão, né? Ele não usava adereço de caboclo, mas ele assumiu esse nome, né, para mostrar que existia um propósito, né? Então você fala que tem um significado. A missão dele era trabalhar para fundar a Umbanda, né? Não se aceitam ideias de falanges ou correntes espirituais de vários espíritos usando o mesmo nome. Muito difícil, isso não se aceita. E aí um espírito ele pode usar o nome simbólico de outro por afinidade, admiração ou animismo, ou própria o médium pode, né, ali com o animismo do médium, o médium acaba influenciando e acaba usando também um mesmo nome ali de outro espírito. Existem alguns gestuais, né, dos guias e protetores entre os médiuns na Umbanda crística. Então, de fato, os médiuns devem evitar tocar as pessoas durante, né, as interações na Umbanda. Isso muito focado aqui na Umbanda crística, né? É um direcionamento da Umbanda crística. Isso para evitar carências, ciúmes e todo tipo de problema que pode existir, que a gente sabe que existe, né? O Caboclo das Sete Encruzilhadas já alertava desde o começo sobre o perigo do envolvimento emocional entre médiums e assistidos. Então, isso é algo que a gente tem que tomar. E os gestos que a gente usa, né, na Umbanda, a inclinação, a gente tem que usar mais e menos o toque, menos o cruzar. A gente tem que abolir, né, o cruzar o chão, o beijar a mão. Isso é dispensável, né? Então a gente na Umbanda crística já aboliu, né, esses gestos e a gente só usa agora, né, o inclinação, onde a gente faz a dúlia com sinal de respeito e humildade. Também, né, às vezes saudações específicas de cada linha espiritual, a gente também na Umbanda crística não usa, a gente está usando apenas o saravá como saudação universal aqui na Umbanda crística. E aí, né, os guias e protetores utilizam o arsenal, né, da Umbanda, e a gente tem que tomar um cuidado aqui, né? Um padrinho sempre colocou que
tem que ser usado com muita parcimônia, né? Que é o arsenal? São os objetos e as práticas que a gente utiliza nos rituais. Então, os altares, as imagens, as pembas, as velas, os charutos, as guias, né? A gente, né, tem que tomar alguns cuidados. Eles são justificados, né, para os trabalhos, né? Às vezes para desmancho ou até mesmo trabalhos de demanda. E tem que tomar o cuidado com os excessos, né? Excessos são desnecessários. Às vezes, para consolar, para receitar, se usa muita coisa. E não há às vezes, tanta necessidade disso. Já que, né, os guias se utilizam de representações regionais, que refletem vidas passadas, eles infundem ideias e posturas nos médios, os guias infundem para que os médios não usem o exagero. Porque o médium acaba exagerando. O guia, de fato, o espírito não tem o exagero. Ele trabalha muito a humildade, a simplicidade. E o animismo do médium é que acaba estragando, né, um pouco disso. Então, temos que trabalhar muito mais a importância da essência espiritual e não da aparência, né? E os guias devem utilizar, né, o arsenal de Umbanda de uma forma cuidadosa, né? Sempre usar, faz parte da Umbanda, faz parte do ritual, faz parte da magia, mas há coisas que são desnecessárias e a gente tem que usar com menos excesso, vamos falar assim, né? Lembrando sempre que os espíritos não resolvem os nossos problemas, né? As pessoas buscam soluções nos terreiros de Umbanda, nas conversas direto com os guias, porque elas acreditam que os espíritos vão resolver seus problemas. Mas, de fato, os espíritos não resolvem problema de ninguém, né? Não é o papel dele. Eles não trazem as soluções mágicas, né, para as nossas questões pessoais. A Umbanda vai ensinar a amar, a valorizar a vida e controlar as emoções. A gente tem que buscar a renovação de pensamentos e a Umbanda vai incentivar sempre, né? Os guias, eles guiam, eles apontam a direção, mostram o caminho, mas eles não vão satisfazer caprichos ou necessidades das pessoas, né? Da gente. Então, por isso que se fala muito da reforma íntima e a responsabilidade é nossa, é individual. A solução dos nossos problemas não são dos espíritos. Eles não vão resolver, porque as soluções estão dentro da gente. Ela é uma responsabilidade nossa, né? Eles não, os guias, eles vão mostrar o caminho que a gente deve seguir, mas eles não vão se esforçar por nós, porque quem tem que se esforçar somos nós, né? Para resolver os nossos problemas, né? E é lógico que o aprendizado é longo e exige nosso esforço, não tem como, né? Promessas e rituais não substituem valores internos. Você veja que o arsenal de Umbanda ajuda, ele empurra, mas sempre vai depender da gente. Por isso que os espíritos não resolvem nossos problemas. Sempre vai depender do nosso esforço para resolver os nossos problemas, né? Jesus não prometeu soluções fáceis para os problemas, né? Não é fácil. Ele indicou caminhos, mas não eximiu ninguém de enfrentar os desafios que a vida trazia. A natureza do trabalho espiritual é orientar, é orientativo, é de apontamento de direção. Cada um tem a sua responsabilidade que não pode ser transferida, né? Então, recorrer aos espíritos para evitar sofrimento é inútil. Eles só vão guiar, orientar os caminhos. Eles não vão fazer pela gente. O crescimento da gente na Terra exige a gente enfrentar as nossas responsabilidades e os nossos desafios. E para fechar esse bloco, que era o maior, né, aqui da nossa apresentação, fazendo as considerações finais da Umbanda Crística sobre, né, os guias e protetores, para a gente fechar, né, então a gente volta aqui falando, né, que os caboclos da mata e preto velhos usam arquétipos regionais,
arquétipo para gerar conexão, lembrando, né, arquétipo brasileiro. A manifestação desses guias sempre vai ser harmônica, sem excesso. Os guias influenciam o médium usando os trejeitos regionais. Não é possível saber se um caboclo foram encarnados ou não. Os espíritos ocultam suas verdadeiras identidades, essa é a verdade. Guias e protetores não usam roupas coloridas ou adornos extravagantes. Tem que ser simples, humilde. O vestuário padrão é jaleco e calça brancos simples. Portanto, isso aqui é a visão da Umbanda crística. Não quer dizer que em outras vertentes da Umbanda que utilizam, por exemplo, roupas coloridas, não estejam certos também, mas essa aqui é a visão da Umbanda crística. Os guias espirituais não possuem vaidade e não exigem trajes especiais. As guias, os colares que os médiuns utilizam, deve ser específico do guia manifestado, ou seja, são simples e funcionais. Elas carregam energias para proteger os médiuns de cargas negativas. Elas não são adereço, elas são necessárias, né? São rejeitadas na Umbanda crística festividades extravagantes e homenagens a orixás. A gente não faz isso. A gente reverencia, né? A gente foco da Umbanda crística é o culto à caridade e as sessões de reverência, como a gente acabou de dizer. A gente reverencia os orixás. São excluídas dos trabalhos espirituais toda e qualquer bebida alcoólica. Elas são utilizadas apenas para firmezas e despachos. Sim, que aí os guias, eles usam, né, o etéreo daquela matéria para fazer alguns trabalhos, né? Espíritos elevados não se manifestam para consumir algo, né? Guias e protetores enfatizam descarregos e desobsessões. Protetores auxiliam guias nos trabalhos de desobsessão. Não atendem separadamente. Guias se manifestam para instruções doutrinárias e práticas humanitárias. Eles não resolvem os nossos problemas, como a gente acabou de ver, né? Eles indicam caminhos através do Evangelho. Evita-se perda de tempo com danças ou festejos sem propósito espiritual. A Umbanda preza pela humildade, amor e caridade. E os trabalhadores da Umbanda devem ser e são desprovidos de vaidades. As vaidades normalmente vêm dos médiuns. E o caboclo das sete encruzilhadas enfatizava sempre a simplicidade, a humildade na prática da Umbanda, né? Ele propagava uma Umbanda isenta de inferioridades e práticas inúteis. Então, para fechar esse bloco, né, dos guias e protetores espirituais, essas são as considerações da Umbanda crística, fechando inclusive com o que o caboclo da sete, o nosso fundador, o fundador da Umbanda, ele trouxe para a gente simplicidade e humildade sempre. E agora dá para a gente fechar, né? Aqueles dois últimos temas. A gente ainda vai falar um pouco da entidade Zé Pilintra, a gente vai falar também dos espíritos de malandros e ao final a gente vai fazer um fechamento geral sobre o futuro da Umbanda na visão da Umbanda cristã, né? Então, quem é a entidade espiritual Zé Pilintra, né? Então, o padrinho ele deixa claro, né, que ele vai trazer aqui tanto sobre Zé Pilintra quanto a questão sobre os espíritos de malandros. Ele pode desagradar algumas pessoas, mas que essa é a visão que ele tem, né? Que ele possui e é a visão da Umbanda crística sobre, né, essas entidades. E aí ele pretende esclarecer algumas questões, de certa forma, sempre calcado na razão e no bom senso. Ele fala, né, que o Zé Pilintra é uma figura mítica, com múltiplas narrativas, e não tem uma comprovação biográfica.
existem muitos Zés Pelintras, né, como ele chamou ali, com comportamentos e histórias diferentes. A gente vai tentar mostrar isso rapidamente aqui. E aí é que tá, né? Para que uma entidade espiritual seja considerada legítima, deve haver comprovação histórica. Sem comprovação, essa entidade pode ser vista apenas como uma imaginação ou animismo, né? Ou até mesmo um engano, né? Há defensores e detratores fervorosos sobre a questão dessa entidade, chamada Zé Pilintra. E aí, né, de novo, o objetivo aqui não é ofender ninguém, mas sim tentar esclarecer utilizando a razão e o bom senso característicos do padrinho Juruá, né? E aí, né, também traz aqui o que a avó Joana, né, falou sobre o Zé Pilintra. Ele falou, a avó disse, né, o Zé Pilintra não é um guia ou um protetor. Poucos podem ser considerados também tarefeiros na Umbanda. Muitos que se apresentam como Zé Pilintra são Exus pagãos, pela forma que se apresentam, até por beberem, por fumarem. A Umbanda possui hierarquia e disciplina, ela é bem organizada, e é estranha a ideia de que o Zé Pilintra possa atuar em qualquer linha e lugar, sugerindo uma inconsistência, razão e bom senso, né? Olhando pelas coisas que existem. Pelintra tem uma definição, né, de uma pessoa maltrajada, pretensiosa, tem uma conotação negativa. E alguns sinônimos incluem termos até desonestos e de vigaristas, são termos pejorativos, né? Aí existe uma controvérsia do nome de Zé Pelintra ou Zé Pilintra também, né? Na história, o Zé Pelintra tornou-se famoso no Nordeste e nos Catimbós, porém existem histórias divergentes sobre sua vida, sobre a migração dele para o Rio de Janeiro e sua morte também, né? Ele é descrito como um personagem boêmio, um malandro, influente na cultura afro-brasileira. Então, de fato, essa figura Zé Pilintra, ela é complexa, controversa, e a importância da gente basear crenças e práticas usando a razão e o bom senso para evitar mitos, né, sem grandes fundamentos. Então, quem é de fato aqui a entidade espiritual Zé Pilintra? Vejam que fotos, né? Que isso tem no livro do Padrinho. O Padrinho traz aqui algumas fotos. São alguns médiuns manifestados com o suposto Zé Pilintra em diferentes épocas. Aqui, ó, 1978, lá no Pernambuco. Aqui em 1970, no Rio de Janeiro. Alguns médiuns, né, manifestavam como um sertanejo simples, né? O vestuário, o simples, sem terno ou gravata, tinham, sem serem malandros, sem serem dançarinos, usavam cachimbos e não cigarros, estavam sempre descalços, ou seja, sem sapato, um chapéu de palha, ao invés daquele chapéu Panamá característico do Zé Pilintra que a gente vê, né? E sempre de bengala, uma bengala simples, né? Muitos médiuns atualmente, com os seus Zés Pelintras, manifestam-se de terno branco, gravata vermelha, lenço vermelho, chapéu Panamá, chapéu característico, né, do Zé Pilintra atual, sapato branco e cigarro, sambando, gingando, meio que na malandragem, né? E aí, aonde que o padrinho traz, né? Quem assim age não são guias espirituais nem protetores, e muito menos tarefeiros da Umbanda, mas sim parecem muito com Exus pagãos. Isso é animismo? São espíritos com roupagens diferentes, usando o mesmo nome? São médiums criando um arquétipo pautado no vestuário e na postura das estátuas que são vendidas nas casas do ramo? Então, são essas coisas que o padrinho traz à tona, padrinho Jurá, que são algo, coisas que para nós pensarmos, né, através ali
da razão e do bom senso. Então, reparem, né, que as manifestações das estátuas, das imagens para as manifestações, né, a relação, né, daquilo que a gente vê nas imagens com as manifestações. São os Zé Pilintras manifestados atualmente. Então, aqui algumas imagens. Então, é uma crítica, né, é um pouco do que o Padrinho traz, utilizando a razão e o bom senso sobre a questão, a controversa questão do Zé Pilintra. E também sobre os espíritos de malandros, que são muito aí, são manifestados em muitos terreiros, né? Também é uma opinião que pode desagradar, mas tem que tomar uma cautela, né? O que o Padrinho diz aqui, na aceitação desses espíritos nos terreiros, né? Lembrando, né, que os ensinos evangélicos e kardecistas dizem o seguinte: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Que, e aí o livro dos médiuns de Kardec, ele fala também sobre isso, né, na identificação dos espíritos de luz. E aí, onde vem, né, a crítica a esses espíritos de malandros, e eles são, de certa forma, vistos como uma ameaça à Umbanda. Eles até podem ser manifestações de Exus, pombas, giras, pagãos ou pagãs e até obsessores. Como um guia que vai trabalhar a questão da fraternidade, do amor, né? Vai vir nesse nesse estereótipo de malandro, né? Pode até ser, então, usando a razão e o bom senso, que essas manifestações vêm do próprio médium despreparado e mal intencionado às vezes. Lembre-se que o médium mal é, despreparado pode estar sendo orientado por espíritos que não são da luz. Então, onde tem que se tomar um cuidado muito grande. Logicamente, por que a espiritualidade maior permite? Porque a gente sabe da questão do livre-arbítrio. Então, existe o livre-arbítrio da questão da manifestação. E aí é por isso que é possível acontecer. Mas cada um vai ser sempre responsável por aquilo que vai seguir, né? E até julgado por isso, né? O que é malandragem? É um conjunto de artimanhas para obter vantagem, muitas vezes ilícitas. Então, ele é um estereótipo do brasileiro, né? Na nossa cultura. Então, até ter a questão do arquétipo da conexão, mas faz sentido a gente aceitar espíritos. Vamos falar, por exemplo, nesse lado da malandragem, questão de obter vantagem. Se a gente está falando de humildade, de sinceridade, de vaidade, de desapego, né, da matéria, não nos parece nos fazer muito sentido, né? Então, vejam que até a questão do arquétipo, essa questão do malandro, né? O Jung, que é um grande psicólogo, né? Sugere que arquétipos como o de malandro são parte do inconsciente coletivo. E no Rio de Janeiro, de certa forma, esse malandro tornou-se um herói popular, porque consegue sobreviver às grandes adversidades, né, da vida, né? Mas vejam que esses espíritos eles não se encaixam em um templo dedicado à caridade e ensinamentos crísticos, né? Então, a conclusão, usando razão e bom senso, é que esses espíritos são manifestações anímicas, ou até mesmo manifestações de obsessores. Não são verdadeiros guias. Um verdadeiro espírito de luz promoveria a reforma íntima, teria vergonha de seus atos passados, promoveria a reforma íntima, e não levaria, né, da malandragem para se obter alguma coisa, para se conseguir algo, né? Não, vamos nos tornar melhores, né? É bom ser bom. Então, aí a conclusão, né, do padrinho é que a gente tem que defender uma umbanda baseada num rigor espiritual e doutrinário. E a gente não pode aceitar essa questão dos espíritos malandros, malandragem,
dentro, né, da Umbanda, tem que ter discernimento e fidelidade aos ensinamentos críticos e kardecistas, que é a nossa base, né? Então, fica aí um pouco da crítica. Não quer dizer que somos contrários, né, a quem, né, manifesta, mas a visão da Umbanda crística é essa, né? Então, mas acho que todas as manifestações aí não somos, não há uma rejeição, né? Existe uma crítica sobre, né? Mas o livre-arbítrio mostra que cada um pode seguir o caminho que bem entende, e é isso. E aí aqui, né, um pouco quem são esses tais espíritos de malandros, né? Veja que normalmente onde estão, né, os espíritos malandros, você tem bebida, jogatina. Olha aqui o desenho aqui do lado direito, né? Tem uma navalha. Enfim, não nos parece algo, espíritos ou guias espirituais que vão aqui trabalhar com os ensinamentos crísticos, que é aquilo que a Umbanda crística prega, né? E para a gente finalizar, né, tem aqui o alerta sobre o futuro da linha branca de Umbanda. Existe uma diversidade de rituais, doutrinas e práticas nos terreiros. Cada, né, agrupamento evolui com os seus praticandos, seus praticantes. Existe um declínio de 95% da magia negra, resultando na redução da magia branca necessária para combater, né, a magia negra. Hoje, o enfoque é na reforma íntima, na oração, na desobsessão, nos passes e defumações. Existe uma importância muito grande da gente estudar muito o Evangelho e Kardec. Então, é a base, né, para a gente poder trabalhar na Umbanda crística. Existe aí uma preocupação dos mentores da Umbanda de eliminar práticas antigas, né, obsoletas, que agora ia o foco na essência espiritual da Umbanda e na ética, focar mais na essência, né? E aí são reajustes na Umbanda estão sendo feitos, né? Estão sendo reformas ritualísticas, magísticas e doutrinárias, estão em andamento. É necessário, né, acabar com aquilo que é supérfluo e o foco vai ser no Evangelho para ensinamentos crísticos. E a Umbanda vai precisar se aprimorar, está se aprimorando, está criando procedimentos para atender às demandas atuais, crescimento, a evolução da sociedade, né? Então, tem um processo de reforma sendo feito, e novos meios de serviço, né, que é onde a gente, pela Umbanda Crística, a gente está seguindo, né? E o padrinho chama aqui dos novos meios de cura, que são denominados caminhos de cura. E quais são, né, esses caminhos de cura que a Umbanda Crística, a gente aqui no Templo da Estrela Sul vem utilizando, né? Através da reza meditativa, por exemplo, a utilização do ritual do Rosário das Santas Almas Benditas para proteção e contato espiritual. A utilização do Petim Caem, a cura, né, pelo tabaco, o tabaco que purifica, né, a cura com o espírito elemental do tabaco e ervas específicas. O fogo que higieniza, que é o uso do Tata Caem, é a cura através do fogo nas ervas, higienizando e transmutando elementos. O banho que agrega é o Yaú Caem, são os banhos ritualísticos com ervas para cura espiritual e física. A defumação que transforma, que é o Timbó Caem, cura pela transformação dos elementos através da defumação com ervas. A água que cura, o Icaem, uso de águas abençoadas para cura em diferentes formas. A cura pelo amor, que é o Araporã, que é o método de imposição de mãos da Umbanda crística, usando luz celestial e prana para processos de cura, e a cura pelo descarrego, no trabalho de desobsessão na mesa de descarrego. E aí os rituais da Umbanda estão também em processo de mudança,
enfatizando atendimentos fraternos para aumentar a fé dos assistidos. Tem a questão da modernização dos rituais, né, que eram barulhentos, sem nexo, para que sejam mais harmoniosos e compreensíveis com uma lógica estabelecida. O ritual sendo um conjunto de práticas com valor religioso e codificado, né? Questão de rituais onde a gente clama a Deus, onde a gente pede perdão, enfim. E aí a questão da alteração da consciência para as mudanças espirituais necessárias, né? A verdadeira solução para os problemas espirituais está na nossa reforma íntima, que é a nossa evangelização, é a nossa transformação moral. Não há necessidade da magia, né? Para a gente se transformar. Já é mágico a gente se transformar intimamente, né? É utilizar aquilo que Jesus nos deixou no Evangelho. Busque, busque aquilo, né? E tem também a questão da transformação dos médiuns, né? Um dia, a vontade dos espíritos é que os médiuns se tornem guias encarnados. A ideia é que os espíritos lá na frente, né, não precisem mais vir em terra para falar, para nos evangelizar, para nos guiarem. É que nós mesmos, a partir dos médiuns, mas também as pessoas, possam guiar as outras, dar direcionamentos, né? Não vai haver mais, ou pelo menos existe a vontade de não haver mais a manifestação mediúnica, porque assim a gente já vai estar muito bem esclarecido e trabalhando, né, a disseminação da reforma íntima de cada um. E o foco, né, vai ser sempre na assistência espiritual do médium, tirando a questão da magia, das danças, não precisamos nada disso. Esse é o futuro da Umbanda. Esse é o futuro da Umbanda crística, né? Então, concluindo, para a gente fechar aqui, né, esse grande resumo desse livro do Padrinho, dos Guias e Protetores Espirituais, a Umbanda, de certa forma, ela está se reorganizando para atender às novas demandas espirituais existentes. Mudanças já são visíveis e são necessárias para que haja o avanço espiritual e para a gente acabar com as práticas, né, da matéria, do apego, que são ilusórias. O que realmente importa é a questão da nossa transformação, é a questão da reforma íntima, é a questão da gente buscar nos espiritualizar através dos ensinamentos que Jesus nos deixou no Evangelho. Então, existe essa evolução, né? Vamos deixar para trás algumas práticas na Umbanda, focar mais nos processos de cura, que é necessário ainda, para cada vez mais as pessoas evangelizarem e se reformarem intimamente. Muito obrigado. Foi longo, como eu disse, o livro é extenso. Espero, né, que possa ter contribuído, né, com conhecimento aqui, ter passado pelo menos 1%, né, do conhecimento que o Padrinho Juruá deixou para a gente nesse livro maravilhoso. E convido a todos para que façam a leitura completa do livro, porque existem, né, detalhes maravilhosos que a gente não conseguiria trazer tudo para cá. Então, essa visão aqui que a gente trouxe, esse resumo, não afasta a leitura total do livro. Tá bom? A gente encerra por aqui. Agradeço. Saravá a todos.